Deixa eu te fazer uma pergunta. Como está o seu tempo hoje? Você sente que está vivendo ou apenas existindo? Por mais que pareça clichê, eu quero saber de você. Você está vivendo com intenção ou está apenas reagindo ao que o dia exige de você? Porque se a gente for bem sincero, muita gente não está vivendo com equilíbrio, mas está apenas tentando dar conta de tudo. E aos poucos, isso vai gerando um cansaço que não é só físico, é emocional, é mental, é espiritual. E para entender isso melhor, vale olhar para dois conceitos que podem nos ajudar muito a enxergar o tempo de uma forma mais profunda: Cronos e Kairos. Para você que ainda não me conhece, eu sou Elienay Moriá. Todos os dias às 7 da manhã eu compartilho aqui um devocional para fortalecer a sua fé e o seu emocional. Eu sou autora do livro Dona, a Mulher que Governa o Mundo, e de outros livros sobre cura emocional e espiritual. E você pode acessar todos eles clicando aqui na descrição desse vídeo. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo daqui para frente. Mas vamos lá. Na mitologia grega, nós temos Cronos e Kairos. Cronos, ele era visto como o deus do tempo cronológico, aquele que governa as horas, os dias, os ciclos. Um tempo rígido que segue regras, que não para, que não negocia. É o tempo que estrutura a vida, mas que também impõe limites para ela. E de certa forma, é dentro desse tempo que nós vivemos hoje. O tempo dos compromissos, das agendas, dos prazos, das metas. O tempo que exige produtividade, resultado e constância. Mas os gregos também falavam de Kairos. Kairos, ele não era o tempo do relógio. Ele era o tempo da oportunidade. É a pessoa que aguarda o momento certo de fazer cada coisa, que sempre está à procura de momentos que tenham significado. O Kairos é quando algo acontece na hora exata que deve acontecer. E aqui está o ponto. O problema não é viver no tempo de Cronos. O problema é você viver só nele. Porque quando você se prende apenas ao tempo da obrigação, da produtividade, você começa a perder a sensibilidade para o tempo da presença, da conexão, do significado que é pregado dentro do Kairos. E isso se reflete na forma como você vive, como você cumpre tarefas, como você resolve demandas, como segue a rotina. Mas no fundo é aquilo, você sempre sente que está correndo atrás de algo que nunca chega, que está tentando conquistar algo, mas que esse algo nunca acontece. E é aqui que entra uma pergunta muito importante: quais são, de verdade, as suas prioridades? Não aquilo que você diz, mas aquilo que a sua rotina revela. Porque prioridade não é apenas a intenção de fazer algo, mas é a prática de fazer algo. É aquilo que recebe o seu tempo, a sua energia e a sua atenção no seu dia a dia. E talvez, se você olhar com sinceridade hoje, vai perceber que algumas coisas estão completamente fora do lugar. E eu quero tocar aqui em pontos muito reais, porque existem pessoas que se entregam tanto ao seu ministério que acabam se afastando da própria família. Estão na igreja, vivendo, servindo, liderando, envolvidas com o que é espiritual, mas dentro de casa existe ausência. Os filhos pedindo atenção, uma esposa emocionalmente cansada, um ambiente que precisa ser cuidado, mas recebe apenas presença parcial. E sem perceber, aquilo que começou como fé se transformou em um peso, em uma obrigação, em um tipo de aprisionamento religioso. E isso, deixa eu te falar, não vem de Deus, porque Deus nunca vai pedir algo para você que destrua aquilo que Ele mesmo confiou nas suas mãos. Mas esse desequilíbrio, ele também pode aparecer no trabalho. Pessoas que entram cedo, saem tarde e vivem exaustas. Quando chegam em casa, já não têm disposição para ouvir, para conversar, para estar presente de verdade. O corpo pode até estar ali, mas a mente já não consegue acompanhar o que está sendo dito. E não para por aí.
Isso acontece também com muitos empreendedores. Pessoas que começaram com o desejo de ter uma vida melhor, mais liberdade, mais qualidade, mas que ao longo do caminho se perderam na própria construção e hoje vivem para fazer o negócio crescer, para ganhar mais, para expandir mais e sem perceber deixaram de viver aquilo que mais importa: a família, a saúde, ter presença, ter sentido, ter conexão. Mas hoje Deus está te chamando para um basta. Não um basta de desistir de tudo, mas um basta de continuar vivendo desalinhado. Um basta de ignorar os sinais, um basta de viver apenas no automático. Porque não adianta crescer por fora e se esvaziar por dentro. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 3 que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe um ritmo, existe uma ordem e existe uma estação para cada fase da sua vida. Mas ao mesmo tempo, em Eclesiastes 3:13, ela nos lembra que é dom de Deus desfrutar da vida. Desfrutar. Grava essa palavra. E talvez isso seja o que está faltando. Porque viver com Deus não é apenas cumprir as responsabilidades, é também encontrar sentido nos momentos. E é por isso que hoje, mais do que organizar a sua agenda, Deus quer que você reorganize as suas prioridades, que você traga de volta o equilíbrio. E equilíbrio não é fazer tudo ao mesmo tempo, é saber o que realmente importa e não negociar isso. É entender que existe tempo de produzir, mas também existe o tempo de estar presente com a sua família. Existe tempo de construir, mas também um tempo de cuidar, um tempo de avançar, mas também um tempo de parar. Então hoje eu quero te deixar com uma pergunta. Se você continuar vivendo exatamente como está hoje, onde isso vai te levar? E eu quero também deixar uma tarefa para você hoje. Separe alguns minutos e escreva quais são as suas prioridades. Depois, olhe para a sua rotina e veja se o seu tempo está alinhado com aquilo que você diz que é realmente importante. E se não estiver, tenha coragem para fazer esse ajuste, porque ainda dá tempo. Sempre dá tempo. E para fechar aqui o assunto sobre Cronos e Kairos, que na mitologia dele, na mitologia grega, diz que eles eram irmãos. Um muito preocupado com a rotina, com o tempo, muito preso ao que estava acontecendo ali no momento. E Kairos já era uma pessoa livre, que ele sempre estava atrás de algo que satisfazesse os seus dias, que completasse as suas emoções, os seus sentimentos, né? Então, hoje, nesse dia, nesta quinta-feira, eu quero que você faça uma junção sobre a sua agenda, sobre aquilo que realmente é importante ser cumprido. Não vamos em nenhum momento negligenciar isso, mas também coloque, né, tudo aquilo que é uma oportunidade de você ser feito hoje, porque talvez amanhã essa mesma oportunidade não exista. Talvez hoje se abra uma janela de oportunidade e é nisso que eu quero que você esteja atento. Quais são as janelas, as portas de oportunidade que tem se aberto para você e você não tem percebido porque tem se prendido muito naquilo que acontece na sua agenda, nos segundos, nos minutos, nos meses, nos anos, sabe? Compartilhando algo bem pessoal com você, houve uma época em que eu me prendi muito à minha agenda. Então, toda a minha semana, ela já era totalmente planejada. Desde o que eu ia fazer na parte da manhã, o que eu ia fazer no almoço, o que eu ia fazer na parte de tarde. Só que isso não durou muito tempo. Confesso que isso durou poucos dias. Sabe por quê? Porque uma pessoa que ela vive com Deus, que ela caminha com Deus e que ela ouve as instruções de Deus, muitas vezes sabe que algumas coisas saem da rota, que outras entram na rota e que no final das contas é tudo sobre aquela janela de oportunidade que você aproveita para não perder o time.
Por mais que nós estamos falando de tempo, observe o que cabe dentro da sua agenda, mas observe também aquilo que vai vir no tempo da oportunidade, uma janela de oportunidade que vai se abrir para que você passe para ela e aproveite o quê? A oportunidade. Então, quando nós falamos de Cronos, para você fixar isso hoje, nós estamos falando do tempo cronológico, tudo aquilo que já foi programado por você. E quando nós falamos de Kairos, nós estamos falando do tempo da oportunidade. Aquilo que você não planejou, aquilo que você não programou, aquilo que não estava na sua agenda, mas que pode acontecer se abrir uma janela de oportunidade, você vai passar por ela. Então, nessa quinta-feira, eu quero declarar aí sobre a tua vida, onde você tá, na sua casa, no seu trabalho, 7 horas da manhã, talvez você ainda esteja na cama e recebeu a notificação desse vídeo que chegou. Mas eu declaro que a partir de hoje, você vai ter um olhar mais perceptivo e mais atento para aproveitar e para ter um senso crítico de saber onde está a janela das oportunidades que você precisa aproveitar e que você vai ter que dar um jeitinho de colocar ali junto com a sua agenda para conseguir viver uma vida de equilíbrio e de harmonia. Que Deus abençoe o seu dia. Até o próximo vídeo.